Então, eu posso começar a compartilhar a tela? Pode começar. Tá. Obrigada, Mariana, por botar lá. Eu ia responder já. Tá colocando lá. Deixa eu ver se é 1h30, né? Que a gente provê. O pessoal, vários não conseguem participar. Não sei se está aparecendo aí. Tá, só não está aparecendo em tela cheia. Agora sim. Tá. Agora sim. Então, tá bom. Então, quando vocês quiserem, eu posso começar. Mariana, Isabel, né? Silvia. Começamos. Acho que 1h30, né? Já passaram 2 minutos para a gente poder, então, deixar gravado para aqueles que vão entrando aqui, vão acessando, né? E a gente também preservar o tempo do que a Denise que a Silvia, né, vão nos conceder aqui para apresentar um pouquinho do trabalho que elas desenvolveram, né, dentro da especialização aqui, né, no nosso curso. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a Denise, né, e a Silvia pela disponibilidade, né, nesse momento, para poder apresentar o produto, e aí a gente ficar aqui gravado para os que estão fazendo agora a especialização, né, terem uma ideia do que já foi produzido e dos materiais interessantes que podem ser produzidos aqui. A gente pode fazer, então, assim, a Denise apresenta, e depois vocês podem deixando perguntas no chat, e aí, em seguida, a Silvia, e depois, no final, aí a gente faz as perguntas, as respostas, pode ser? Para a gente não ficar interrompendo e não estender muito. Pode ser, meninas? Pode sim. Pode ser. Bom, obrigada. Então, pode começar, Denise. Tá bom, então. Então, tá aparecendo em tela cheia aqui? Tá aparecendo sim. Então, tá bom. Então, eu me chamo Denise, né? Fui aluna, então, do programa de pós-graduação aí de especialização em ensino de ciências, de nanociências e nanotecnologia. E o produto educacional que eu desenvolvi, né, intitulado Conexões entre a Física do Cotidiano e o Desenvolvimento da Nanociência e Nanotecnologia, sobre a orientação, então, da professora Ivana. Deixa eu passar aqui. Por que eu escolhi esse tema, né? Na verdade, eu tenho formação na área de ensino de física, né, a graduação, e surgiu da necessidade da minha própria área de trabalho. Então, durante a pandemia, houve a necessidade, então, da gente adaptar nossas formas de ensino, e com isso, né, as aulas remotas exigiram que a gente tivesse um pouco mais de atenção aí dos alunos, e aquela aula mais tradicional já não servia mais tanto para que o ensino de física ali fosse desenvolvido. Então, eu pensei em criar, né, um objeto de aprendizagem, desenvolver um objeto de aprendizagem, o qual eu pudesse usar durante as minhas aulas, que atendesse esse sistema, inicialmente foi remoto, no início da pandemia, e depois ele se tornou híbrido, né, o que chamou a atenção dos alunos foi, então, o desenvolvimento de aulas com práticas mais atualizadas. Então, o que eu coloquei de prós e contras aqui, né, que a gente teve pouco tempo durante a pandemia para se adaptar a essas novas metodologias de ensino e desenvolvimento de objetos de aprendizagem, que é uma questão que dificulta um pouco a vida do professor que está atuando, né, contra também esse ensino híbrido, né, um momento a gente está presencial em sala de aula, outra hora a gente está remotamente, então a gente teve que criar meios de fazer com que esses dois sistemas de ensino, ou o sistema educacional que virou, ele fosse atendido. Então, eu criei um objeto de aprendizagem que pudesse ser usado tanto no ensino presencial quanto no ensino remoto. O que eu vejo de positivo desse objeto de aprendizagem que foi desenvolvido é a divulgação científica e tecnológica, né? Muitos alunos, eles não fazem a conexão entre o ensino básico da física com o desenvolvimento da ciência e de algumas tecnologias que eles utilizam. Então, é um fator positivo aí no desenvolvimento desse objeto de aprendizagem. E relacionar, então, o conhecimento científico também com esse universo vivencial dele, né, que eu queria que eles se aproximassem mais
da ciência, né, e trazendo informações das próprias vivências deles, tentando conectar mesmo, por isso que o tema se chama conexão entre a física do cotidiano, né, e alguns desenvolvimentos tecnológicos aí científicos. Alguns contras aí em relação aos desafios da educação, né, nesse cenário que se instaurou aí com o impulsionamento da pandemia, foi o aumento da desinformação, né, em relação à desinformação científica, aumento de fake news, mas ao mesmo tempo que isso foi ruim, teve um fator positivo que o professor pôde trazer para a sala de aula, adaptar e trazer informação para que esses alunos revertessem essas informações. Mas há uma luta aí entre a desinformação, entre o conhecimento popular, né, e o que a gente tenta trazer para eles como científico, né, como correto. Então, é um desafio muito grande ainda tentar fazer essas adaptações, porque eles dão mais ênfase, que tem mais força, e essas fake news usadas em redes sociais. Então, um outro desafio muito grande que eu encontrei foi apresentar situações, problemas atualizadas e contextualizadas, né? Isso demanda tempo também de pesquisa para o professor que está atuando, e isso é um fator um pouco problemático, assim, né? Não é impossível, mas é um pouco problemático, e a gente tem que sempre contextualizar e estar atualizado para acompanhar essa geração. Então, dos desafios aqui, né, eu coloquei, o papel do professor vai muito além de apresentar o conhecimento conceitual em sala de aula, e ele tem o desafio de relacionar esse conhecimento com a aplicação na resolução de problemas individuais, sociais e ambientais. Então, às vezes, o ensino de física, ele ainda é um grande vilão no ensino básico, né, e os alunos reclamam bastante, né, eu que já atuo há um bom tempo aí como docente, eles acabam tendo uma resistência muito grande quando vai para a área das exatas. Então, a gente não só tem que apresentar esse conhecimento conceitual, analítico, mas também relacionar com as próprias vivências, né, e o desenvolvimento da ciência também, apresentar isso em sala de aula. Então, qual foi a proposta, né, para fazer com que esse produto educacional seja desenvolvível, eu criei, então, um objeto de aprendizagem, por meio de comunicação, eu utilizei áudios, né, que é a elaboração de podcasts, na verdade, é uma série de podcasts, e essa que era a proposta. Então, eu tentei aproximar essa conexão aí com desenvolvimentos tecnológicos e científicos de uma situação, problema do cotidiano dos alunos, e tentei encontrar, dentro dessa situação, problema, aplicações ligadas à nanociência e nanotecnologia. Então, eu contextualizei com a realidade vivencial dos alunos, né, do ensino médio, e tentei unir isso a uma aplicação da nanociência e nanotecnologia. Uma aplicação que talvez não tivesse ainda sendo comercializada, algumas fossem, né, então tentei conectar esse conhecimento básico com uma aplicação tecnológica, para eles verem que é necessário, sim, o conhecimento básico, é uma motivação a mais, mas para que eles vejam o resultado disso mais à frente, né, com tecnologias e coisas que nós utilizamos em benefício, né, da sociedade como um todo. Então, as disciplinas do curso de especialização em ensino de nanociência e nanotecnologia também foram fundamentais para o desenvolvimento desse trabalho. Então, não só, né, a disciplina final do produto educacional, mas ao longo de toda a especialização foi muito importante todas as discussões, inclusive na área de ensino, né, de metodologias, para fazer com que esse podcast fosse criado. Então, o desafio aí para elaborar esse podcast, o público-alvo que é do ensino de física, normalmente são alunos do ensino médio, e o aluno de ensino médio, ele já é adolescente aí para a fase adulta, ele já tem um pouco de resistência a mesmo a aula tradicional, uma aula mais inovadora, eles nunca, sempre sofrem uma resistência ali de adaptação nesse sentido. Então, para chamar a atenção desses alunos, eu criei essa série, alguns deles, depois eu fiz um questionário lá para ver o feedback dos alunos, né, alguns deles receberam bem, outros não chamou muita atenção, né. Então, a linguagem deve ser adequada para difundir o conhecimento científico e tecnológico desse podcast, né, não pode ser uma linguagem muito flexível, assim, que não tenha muito a ver, né, com
com a área da física e também da nanociência na tecnologia, foram tirados de textos científicos, então, alguns projetos, enfim, e as próprias aplicações tecnológicas, né, da revista FAPESP, jornais, reportagens, trabalho de conclusão de curso, como base de texto científico, promovendo aí o letramento científico desses alunos. Então, toda essa série de podcast, ela é embasada na ciência. Então, eu pensei em criar, né, no formato de áudio, a primeira criação desse objeto de aprendizagem foi no formato de áudio, mas possivelmente para o futuro pode ser de outra maneira, né, no formato de vídeo. Eu pensei no formato de áudio porque dentro da sala de aula, hoje com o telefone, né, a gente tem muito mais praticidade, assim, de levar um áudio para o aluno. O formato de vídeo, nem sempre, numa escola pública, por exemplo, a gente vai ter um material audiovisual à disposição. Então, o formato de áudio seria mais acessível para o professor divulgar depois, dar continuidade num trabalho presencial em sala de aula, né, com o retorno aí das aulas. Então, teve algumas dificuldades que eu encontrei no meio do caminho, né, por exemplo, o processo de edição desse material de áudio, ele não foi feito, porque eu não tinha tempo hábil para me dedicar a isso, né, e também conhecimento, eu teria que entender um pouco mais como faz essa edição de áudio, e acabou fazendo, eu fiz umas 2, 3 versões, e a versão final ainda tem alguns errinhos, mas eu não consegui corrigir. Aí, para o futuro, pretendo melhorar esse trabalho, editar esses áudios, para continuar fazendo essa divulgação de séries. Eu divulguei, então, essa série numa plataforma de streaming do Spotify, deixa eu compartilhar aqui. Tá disponível, são só 3 episódios por enquanto, né, que foi o trabalho que foi realizado até então. Então, um episódio para uma turma de primeiro ano do ensino médio, já vou falar um pouco mais do segundo ano e do terceiro ano, já vou compartilhar o link com vocês também. Uma coisa que eu tive que fazer, que eu não tinha costume de fazer, assim como preparar as aulas, né, que a gente tem que preparar, eu tive que criar um roteiro para produzir esses episódios, então era uma coisa nova para mim, porque eu não tenho essa criatividade um pouco maior, tive que me dedicar um pouco de tempo para fazer com que esse roteiro fosse algo legal e interessante, né, porque é uma coisa que foge um pouco da sala de aula, da nossa linguagem mais dinâmica, e aí você tem que roteirizar para criar um material de maior qualidade. Deixa eu passar aqui. Então, a série tem 3 episódios apenas, cada um é direcionado a um nível de ensino, então, primeiro ano de ensino médio, segundo ano e terceiro ano. Porém, eu deixei livre para os meus alunos, né, que eu apliquei numa escola pública, que eu dou aula aqui em Pontal do Paraná, no estado do Paraná, para que eles assistissem os outros episódios, porque alguns alunos gostaram tanto que acabaram olhando. Então, não tem um pré-requisito para assistir os outros, mas eu direcionei alguns temas para poder utilizar durante as minhas aulas, né, que conectasse com os conteúdos que estavam sendo vistos, para que fosse direcionado para aquela turma, mas não que outras turmas não possam ouvir e entender, porque ele é bem tranquilo, assim, para qualquer nível de ensino, para poder aprender um pouco mais de física e das aplicações da nanotecnologia. Então, no primeiro episódio, né, uma discussão ali de aplicações nanotecnológicas que resultam no desenvolvimento de produtos macroscópicos, né? Qual que foi a situação, o problema que eu tentei conectar com a realidade dos alunos, né? Eu coloquei um quadro de bicicleta e fiz alguns questionamentos sobre esse quadro de bicicleta, se eles têm bicicletas pesadas ou bicicletas mais leves, e o quanto isso dificulta a mobilidade deles, né? Foi instaurada aí uma discussão, mesmo no áudio, né, mais interativa, para que eles pensassem e fizessem essa reflexão. Se essa massa de bicicleta influencia aí no movimento, né, ao pedalar, se a velocidade é maior, menor, e aí, depois desse questionamento, eu venho com uma aplicação tecnológica, é o uso de nanotubos de carbono para reduzir o peso no quadro de uma bicicleta, né, então eu crio uma situação, um problema ligado à física, contextualizo com a cinemática, né, que é voltada para o primeiro ano de ensino médio, e aí trago uma solução tecnológica para um objeto que já existe, que é do nosso uso há muitos anos, mas que ele pode ser melhorado e adaptado com a nanotecnologia. No segundo episódio, eu trago mais voltado para o conteúdo do segundo ano, eu crio uma situação, problema
dessensoriamentos de gases poluentes, né, questiono os alunos sobre a importância de ter o sensoriamento para controlar as grandes indústrias aí que trazem poluentes para a atmosfera. Trago um fato, né, que ocorreu um vazamento de gases nocivos, né, em determinado local, que isso afetou a sociedade como um todo, surgiram algumas doenças, o quanto que isso é benéfico ou não para a nossa saúde, né, e associam um fenômeno natural da inversão térmica nos grandes centros, que não era o caso local aqui da onde a gente vive, mas a gente vive perto de uma região portuária, e aí eu questiono os meus alunos, né, sobre o ar que a gente respira, que às vezes tem alguns poluentes, né, vindo do porto ali, o quanto que isso influencia na nossa saúde, né, ou não. Então, eu faço uma discussão aqui de aplicações nanotecnológicas que resultam no desenvolvimento de nanosensores que permitem detectar o vazamento de gases nocivos ao meio ambiente, com sua respectiva quantidade e tipos identificados, né? Então, essa aplicação é o uso de nanosensores para o sensoriamento de gases poluentes, associado a esse fenômeno da inversão térmica, trabalha um pouco ali da condução do calor, né, das formas de transferência de calor, e trago alguns temas básicos da física, mas levo a aplicação tecnológica para contornar o problema ali causado, né, agravante ali para a inversão térmica, que seria o excedente de gases poluentes na nossa atmosfera. Então, é um trabalho de graduação que eu tirei, né, uma divulgação científica, e acabei conectando e colocando nesse episódio. Acho que eu não falei, mas os episódios são curtos, né, eu costumo falar bastante coisa aqui, mas num tempo curto de tempo, porque eles não têm muita atenção quando o episódio fica muito longo. No último episódio, então, eu trago uma situação, problema também vivencial dos alunos, que é o mau odor em roupas, e a situação de agravamento de crise hídrica, por exemplo, no Brasil e no mundo, né, se no futuro a gente teria que pensar numa solução tecnológica para reutilizar a roupas várias vezes, sem precisar passar pelo processo de lavagem, utilizando energia elétrica e água durante o processo de lavagem. Então, eu faço um questionamento sobre o consumo consciente de energia, o consumo de água durante a lavagem das roupas, faço essa discussão toda, faço os alunos calcularem, inclusive, em aula, né, quanto que consome, o consumo de energia elétrica não é tão alto, mas o consumo de água, sim, mas eu faço eles calcularem, né, então eu vejo alguns conteúdos básicos da física, da eletrodinâmica, como o conceito de potência elétrica, a corrente elétrica, a diferença de potencial, né, consumo de energia, quanto tempo se utiliza a máquina de lavar a roupa, quanto que é o ciclo, e toda essa discussão aplicada, então, a uma nanotecnologia, que é o uso de nanopartículas de prata, que hoje em dia, né, está bastante comercial, inclusive em máscaras, né, durante a pandemia se utilizou-se muito essas nanopartículas de prata com propriedades antimicrobianas, né, então faço essa discussão aqui para contornar o problema de não lavar roupas no futuro todas as vezes que utilizamos, né, seria uma aplicação tecnológica que ia a longo prazo para a gente pensar aí no consumo de água, principalmente, né, com a crise hídrica, para a lavagem de roupas, que gasta bastante. Então, a discussão de aplicação de nanotecnologias que resultam no desenvolvimento de tecidos que controlam os micro-organismos responsáveis pela causa dos maus odores. Então, esse foi o terceiro episódio, o tema aí, e todas as relações que eu fiz, né, com o cotidiano e com as aplicações tecnológicas. Então, como conclusão aqui desse produto educacional, né, a minha ideia era, e eu consegui correlacionar, então, os conhecimentos de física com as aplicações nanotecnológicas, compreender que a ciência é uma construção humana, né, como eu apliquei um questionário nos alunos para ver um feedback do que eles acharam sobre esses episódios, né, eles entenderam que muitas aplicações ali foram feitas por cientistas brasileiros, inclusive tragam um trabalho da ciência brasileira, né, dessa aplicação tecnológica, então, para eles verem que tem muitas pessoas que acabam utilizando o conhecimento básico, tanto do ensino de física, né, quanto outras áreas do conhecimento, para fazer ciência e para trazer recursos tecnológicos que vão melhorar a nossa vida em sociedade. Então, promovo a divulgação científica, né,
do trabalho científico aí para a sociedade. Esses episódios, eles não ficam abertos só para os alunos, eles podem ser disponibilizados a outros docentes, né, que podem utilizar também em sala de aula e fazer essas discussões com os alunos. Então, é um objeto de aprendizagem também atualizado e contextualizado, com temas atuais, né, eu busquei aplicações nanotecnológicas que estejam aí nos últimos anos sendo discutidas, né, tentei aproximar com a realidade vivencial, sugiro que vocês assistam os episódios depois para entender um pouco mais disso que eu estou falando, e promova a discussão de situações problemas, porque eu coloco o áudio em sala de aula, e depois de ouvir o áudio, eu faço uma discussão com os alunos, tanto dos temas do ensino de física ali, que eu coloquei para vocês, direcionada a cada nível de ensino, quanto das aplicações do desenvolvimento aí da nanociência que a gente acabou descobrindo dentro desses 3 episódios, né, e sugiro que eles procurem outras também durante as aulas, de coisas que eles gostariam que fossem modificadas, né, no dia a dia deles e no cotidiano, na vida deles. Também fiz discussões sobre as implicações sociais e ambientais, né, desse avanço tecnológico também, de novas tecnologias que estão surgindo. Então, esse objeto de aprendizagem, né, esse produto educacional também pode auxiliar professores no desenvolvimento do letramento científico, né, discutindo com os colegas, né, incentivando eles também a fazer esse tipo de trabalho, ainda mais com essa mudança que vai vir agora no ensino médio, é muito útil, né, pensar que pode-se construir objetos de aprendizagem nesse sentido e fazer aulas mais dinâmicas aí para os alunos. Então, algumas referências aqui que eu utilizei no trabalho, e vou disponibilizar aqui o link dos episódios para todos. E era isto. Deixa eu só interromper aqui. Muito vou disponibilizar obrigada, aqui no Denise, chat. né? Eu ia falar então para a Denise colocar aqui, as perguntas vocês podem fazer, que a gente ficou na sequência de todo mundo apresentando, e depois no final a gente faz as perguntas, né? Então a Denise pode colocar aqui no chat esses links, né? Que ficaram bem interessantes, esses podcasts dela. Para quem tem uns que são professores de física, ali, né? Já serve para utilizar, né? Mais um dos trabalhos bem interessantes que foram feitos aqui dentro do programa. Obrigada, Denise. Silvia ou Idris? Tanto faz. Eu estou conectado, tanto faz para mim também. Não estou te ouvindo, Idris. Não estou me ouvindo? Alô? Falei que tanto faz para mim também estou pronto. Então, tira no pau ímpar, né? Pode ser, tudo bem. Pode ser a Silvia, não tem problema. Tá bom, então, Silvia, você ganhou. Ladies first. Obrigada, Idris. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Foi o compartilhamento? Foi. Sim. Bom, eu sou a Silvia, né? Eu sou professora de física, assim como a Denise, e eu fiz meu trabalho, meu produto educacional tem como título Temas de Nanociência e Nanotecnologia aplicados ao ensino das diferentes áreas de física, por meio de páginas capitulares, né? Esse foi o recurso que eu escolhi para estar apresentando, né, abordando temas de nanociência e nanotecnologia nas minhas aulas de física. Bom, a nanociência, a nanotecnologia, elas já fazem parte do cotidiano dos nossos alunos, do nosso cotidiano, né? Seja para o nosso conforto ou para nos proporcionando uma maior longevidade, né? São diversas as aplicações que já fazem parte do nosso cotidiano, desde a que envolve a qualidade de saúde, melhoria da nossa saúde, como os diversos dispositivos com múltiplas funções que nós temos ao acesso dos nossos alunos, né? A gente tem a nanotecnologia na agricultura, nas nossas casas, na medicina, são diversas, né? As áreas que já têm a nanociência e nanotecnologia contribuindo fortemente, né? Então,
diante da quantidade de alunos, né, hoje os celulares, né, os dispositivos são muito comuns entre os nossos alunos jovens, né, de modo geral, nas diversas regiões do nosso país, e muitos sabem apenas utilizar os celulares, né, utilizar, mandar mensagem, receber mensagem e tirar fotos, né, divulgar em redes sociais, mas o que de fato eles conhecem desses dispositivos, né? E eu estou focando no dispositivo, nessa parte introdutória, porque é uma coisa que eles têm acesso, muitos, né, têm acesso. Então, eles sabem utilizar, mas será que eles conhecem de fato o mecanismo de funcionamento? Será que eles conhecem de fato os componentes eletrônicos, né? Geralmente a gente está preocupado só em utilizar as coisas, as funções, né? E a gente não tem muito conhecimento aprofundado. Bom, aí eu fiz uma analogia com o que era o professor há uns anos, né? O professor que usava o quadro e o giz. E hoje as salas de aulas estão mais equipadas, né? Eu acredito que se no nosso país, de fato, há situações, há escolas que não têm recursos tecnológicos, mas se visa que esses recursos estejam ao acesso de todos, né? Busca-se isso, né? E em maior parte já há esses recursos nas escolas, né? E o professor que não acompanha essa mudança, essa evolução, não utiliza esses recursos, né? Ele acaba dando uma aula mais arcaica, mais convencional, tradicional. E dentro do próprio ambiente de trabalho há essa cobrança. Então, para os nossos alunos, em termos do conhecimento da nanotecnologia, da nanociência, também é uma necessidade, é necessário acompanhar essa evolução tecnológica que está se popularizando pelo mundo inteiro, né? O mundo contemporâneo ele é movido pela nanociência e pela nanotecnologia. Então, no passado, né, lá na década de 50, Feynman já tinha dito que havia muito lá embaixo, né? Mas o que seria esse muito lá embaixo? Os átomos, as propriedades dos materiais, elas seriam direcionadas pelos átomos, né? Pelas suas ligações, pela intimidade da matéria. E hoje a gente já tem a aplicação dessas propriedades, né? A gente já explora as propriedades que vieram lá de trás, né? Da questão atômica. E nós sabemos até onde iremos, para onde estamos caminhando, qual será o futuro, né? O futuro ele tende a ser mais e mais tecnologia, mais aplicação de nanociência, mais aplicação de nanotecnologia. É uma ciência que está em crescimento, né? E os jovens, né? As crianças que estão vindo aí, os jovens, há necessidade de que haja esse acompanhamento também em termos de conhecimento, né? Do que é apresentado nas nossas escolas, do conhecimento que é produzido, do que deve ser apresentado nas aulas da educação básica, né? Então, visto nesse sentido, e é necessário que isso seja no ensino básico para que a gente possa produzir, formar técnicos com esse conhecimento, possamos formar lá no ensino superior pessoas que tenham esse conhecimento, porque mesmo aquelas pessoas que não seguem a área tecnológica, eles não vai fazer engenharia ou educação, uma licenciatura em letras, algo desse tipo, né? As pessoas que seguem a parte humana também precisam ter esse conhecimento para enriquecimento próprio, né? Então, no ensino básico, é necessário que já haja essa construção de conhecimento, que já sejam apresentados esses conhecimentos de nanociência e nanotecnologia, principalmente em física, né? Física, química, nas aulas de física e química. Isso demanda do professor uma dedicação, porque é uma ciência que é complexa, né? Não é uma coisa tão simples. Os conhecimentos que estão envolvidos por trás da nanociência e nanotecnologia,
ela é um conhecimento mais complexo, envolve áreas que estão presentes na educação básica, mas tem muita coisa que é um conhecimento mais complexo, que exige um esforço do professor para se fazer uma transposição didática. Então, os professores que estão atuando hoje no ensino básico precisam ter acesso a recursos, diferentes recursos que proporcionem facilitem essa apresentação do conteúdo para os alunos, né? Nanociência e nanotecnologia. Inserir essa temática hoje nas aulas do ensino básico é uma necessidade, é importantíssimo, né? Dispensa até comentários. É necessário acompanhar toda essa evolução tecnológica. E a nanociência e a nanotecnologia, elas estão fortemente integradas a outras áreas do conhecimento presentes no ensino básico, como a química, a física, a biologia, meio ambiente, né? Então, é possível explorar todos esses componentes a partir, integrando-os com nanociência, conhecimentos de nanociência e nanotecnologia, ou o contrário, né? Apresentar conhecimentos de nanociência e nanotecnologia nas aulas de física, química, biologia, meio ambiente, né? São áreas que estão fortemente unidas, explicam muito bem a nanociência e nanotecnologia, elas têm esses pilares, né, fortes. Química, física, biologia estão fortemente integradas, né? Então, é possível explorar a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade a partir dos conteúdos de química, física e biologia, unidos, né, contextualizando a nanociência e nanotecnologia. Bom, dentro dos recursos que me foram apresentados ao longo do curso, e qual seria o produto educacional que eu poderia estar desenvolvendo, né, o meu produto final. E aí vieram as várias opções, sugestões que me foram apresentadas, que eu já conhecia, né? Os materiais impressos, os materiais digitais, os impressos, livros, revistas, histórias, quadrinhos, jornais. Dentro desses materiais impressos, as atividades que poderiam ser inseridas, né? Exercícios, sugestões de leituras, roteiros experimentais, curiosidades, de modo geral, os materiais digitais, os e-books, infográficos, vídeos, jogos, independente de serem impressos ou digitais, todos têm a sua importância, né? Contribuir para a formação desse conhecimento, para a construção desse conhecimento tão contemporâneo, tão necessário, né? Emergente, né? Então, o que eu levei em consideração ao fazer a escolha do tipo de produto educacional, né? A minha motivação foi o Programa Nacional do Livro e Material Didático, o PNLD. Né? Por que o PNLD? Porque eu lembrei dele. Porque no PNLD, periodicamente, as escolas em todas as regiões do Brasil, elas recebem um livro didático, né? E aí os professores avaliam o livro e há uma série de critérios levados em consideração nessa avaliação. E aí eu pensei se é uma coisa que pode estar ao acesso do Brasil inteiro, do país inteiro, né? Em diferentes regiões do Brasil, diferentes tipos de escola, seja pública ou particular. Então, eu optei por trabalhar com livro. Critérios de avaliação que são levados em consideração quando se faz a escolha de um livro. Os temas, se são temas transversais, clareza do conceitual, teórica, metodológica, conceitos, os tipos de atividades, se abordam temas contemporâneos, e aí entra a nanociência e a nanotecnologia. Então, vou optar por livros, né? E o que nos livros? Bom, os livros, sejam eles impressos ou digitais, eles têm as suas seções, né? Eles têm os livros impressos, por exemplo, eles têm os elementos extratextuais, pré-textual, textual e pós-textual. Eu poderia colocar temas de nanociência e nanotecnologia no livro inteiro, né? O livro ficaria um livro contemporâneo e bem
seria uma boa temática, um bom trabalho. Mas aí falta a questão de tempo, né? Tempo na finalização dos trabalhos acaba sendo uma coisa que nem sempre a gente tem tempo para fazer tudo que a gente deseja, né? Poderia ter feito mais coisas, sim, mas a gente também tem outras atividades. Muitos de nós nós já somos professores, estamos atuando, ou temos outras questões pessoais que acabam consumindo tempo, né? Então, eu optei pelas páginas capitulares dos livros, né? São páginas de abertura dos capítulos ou unidades, e elas têm justamente essa função de contextualizar o conteúdo que está ao longo do capítulo, e nas páginas capitulares é feita uma abordagem, uma contextualização, uma coisa rápida, algo rápido, né? Então, eu optei pelas páginas capitulares, que estão presentes também nos livros digitais, né? Lá também não é só a parte do livro impresso. Bom, na partir das páginas capitulares, né, abordar os temas de nanociência e nanotecnologia nos livros de física. Ah, mas quais as áreas da física que seriam beneficiadas? Bom, todas, né? A física é um dos pilares da nanociência e nanotecnologia, dispensa comentário, né? Então, tanto a mecânica quanto a eletricidade, óptica, magnetismo, a física moderna, nossa, não faltaria espaço para inserir temas de nanociência e nanotecnologia na física, né? E aí, como eu disse antes, a página capitular ela relaciona temas contemporâneos com o conteúdo do capítulo, tenta vinculá-lo ao conteúdo do capítulo, introduz o conteúdo do capítulo, os objetivos do capítulo. Então, seria um bom espaço para eu estar apresentando exemplos, contextualizando os conteúdos, né, do capítulo na página de abertura deles, de uma maneira que eu considero sofisticada, né, tratando de um assunto moderno e de tecnologia atual, né. Então, esses são algumas das páginas que eu elaborei, né. Essa aqui é uma página seria uma das primeiras, a primeira página dentro dos livros, né, de física, certamente no primeiro volume, Mecânica. A primeira página capitular, ela trata, assim, ela introduz a nanociência e nanotecnologia, né? Fala um pouco de onde viemos, onde estamos e onde chegaremos. O que essa ciência nos reserva? Desconhecemos. Né? Então, introduz um pouco a nanociência, de maneira breve, né? E a sua origem, a escala nanométrica, comparo ela com a escala micron, fala um pouco dos nanomateriais, né? A segunda página, eu abordo a mecânica, né? Eu exploro a mecânica a partir de materiais, de objetos que têm em sua constituição nanomateriais, né? Isso para a parte mecânica, os movimentos de objetos mais leves, como bicicletas ou os automóveis, né? Feitos com, por exemplo, onde a gente tem aplicação de nanotubo de carbono, são mais leves, então isso potencializa o movimento, né? Aumenta a velocidade, exige pouco esforço, aumenta a resistência da bicicleta ou do automóvel, né? E aí eu tenho um clássico exemplo da bola de tênis, né? Nessa primeira página capitular, essa segunda, na verdade, né? Que é a parte de nanociência aplicada à mecânica, eu voltei um pouco para a dinâmica das diferentes modalidades do esporte, né? O tênis, onde eu tenho nanociência e nanotecnologia no tênis? Bom, eu tenho na bola, né? Ela é feita, no interior dela tem uma argila, que é um nanomaterial, e aí isso aumenta o tempo de vida da bola, né? Ela tem uma maior resistência ao impacto
Isso aumenta a conservação de energia, a gente tem uma maior conservação de energia, já que ela tem a questão dos impactos. Na bicicleta, no ciclismo, na natação, eu abordei o exemplo das roupas que são desenvolvidas para natação, e essas roupas, elas reduzem o atrito, né? Reduzem o atrito, então o nadador ele ganha velocidade com mais facilidade, sem muito esforço, né? Então eu explorei essas aplicações de materiais, aqui de modo especial de nanotubos de carbono, né? A outra página capitular, eu abordei a nanociência e nanotecnologia aplicadas à óptica, né? E eu fiz uma introdução da nanoscopia, que é uma técnica muito potente para análise tridimensional, tanto para os novos materiais que estão surgindo, quanto presente também utilizado para reações biológicas, né? As microscopias mais potentes, elas já têm um emprego de nanociência, nanotecnologia, né? Na constituição dos equipamentos, né? Abordei um exemplo disso aqui, é um monitoramento do cérebro de um ratinho, de um camundongo. Achei esse exemplo no artigo, e aí eu apresentei na página capitular. Exemplos mais simples também, como a conversão de energia luminosa solar em energia elétrica a partir dos painéis solares, né? Também a conversão de energia luminosa, luz, né? Eu inseri na parte óptica porque é a luz, né? Transformação de energia luminosa em elétrica também poderia estar na parte capitular voltada para a eletricidade. Mas eu optei por deixar aqui por ser luz, né? A gente está capturando a energia luminosa e transformando em energia elétrica. Nessa terceira página aqui, eu explorei as nanopartículas inorgânicas, né? Tanto para onde a gente tem produção, reflexão ou absorção de luz, né? E aí eu usei o exemplo do filtro solar, do protetor solar, que contém nanopartículas inorgânicas, que espalha a radiação ultravioleta com mais facilidade, né? Também apresentei contribuições da nanotecnologia para a oftalmologia, né? O exemplo dos vidros autolimpantes, já em uso, né? Nanopartículas na produção de luz, fiz uma abordagem, né? E por último, eu fiz a última página capitular, seria voltada para a eletricidade. O que eu explorei nessa página capitular? Eu explorei os nanotubos de carbono, eu explorei as propriedades elétricas dos nanotubos de carbono. Comentei um pouco sobre o grafeno, nessa segunda página, e é porque eu fiz frente e verso, né? Eu optei por fazer dessa maneira. Às vezes eu falo última página capitular, mas frente e o verso, né? Então, na frente eu apresentei o nanotubo de carbono, fiz uma breve introdução sobre as inovações que estão vindo presentes na parte de geração e armazenamento de energia elétrica, né? Estão surgindo novas formas de captura e de armazenamento de energia, todas elas envolvendo a nanociência, nanomateriais, né? E aí, por conta disso, a gente pode estar explorando as propriedades elétricas dos nanotubos de carbono. Fiz uma breve apresentação dos sensores vestíveis, né? São diversos que a gente já utiliza, os nossos alunos já têm, né? E apresentei alguns, né? Os smartphones, algumas roupas, né, já estão sendo desenvolvidas com nanotecnologia e nanociência, muitos outros vestuários eletrônicos. Fiz a apresentação de alguns que eles já conhecem, mas que talvez não tenham conhecimento do que emprega nanociência e nanotecnologia. Aí eu apresento a avaliação do protótipo, né? Essa é uma avaliação que foi feita antes da finalização do produto educacional. Quando eu apresentei o protótipo para alguns colegas, eu fiz algumas perguntas para eles, né? Por exemplo, se eles já integram temas contemporâneos
como nanociência e nanotecnologia, com conteúdo clássicos de física na sua ação docente. 57% dos colegas disseram que sim, né? 57% também explora os conteúdos apresentados na página capitular, como recurso introdutório, e contextualizador de conteúdo. 92% considerou importante integrar o ensino de nanociência e nanotecnologia ao ensino de conteúdos de física. E 86% disse que as páginas capitulares apresentadas, né, que eles avaliaram, cumprem a função de integrar temas de nanociência e nanotecnologia com conteúdos de física clássica. Bom, a conclusão e perspectivas desse trabalho, né? Conclusão. Bom, o que eu concluo, né? Primeiro, eu gostaria até de fazer o meu relato, que eu não tinha conhecimentos tão aprofundados da aplicação de nanociência e nanotecnologia. Eu tinha conhecimentos da produção de materiais, porque eu trabalho com a física da matéria condensada. E sabia da importância, mas eu não tinha noção da dimensão da quantidade de aplicações que já estavam presentes no meu cotidiano, que eu já faço uso e que eu não tinha parado para refletir. Então, foi um momento assim, de muito enriquecimento para mim. E se eu, uma vez que eu tive acesso a esse conhecimento, eu também vou estar transmitindo, vou estar contribuindo também para a formação do conhecimento dos meus alunos. Como mostrei na avaliação do protótipo, os colegas que avaliaram as páginas gostaram, foi bem recebida, as páginas capitulares foram bem recebidas, e fica como perspectivas futuras de estar inserindo mesmo esses conteúdos nas minhas aulas, né? Agora que eu já tenho um conhecimento maior da quantidade de aplicação, de estar contribuindo para as minhas aulas, para as aulas daqueles que tiverem interesse, né, dos meus colegas, aquelas pessoas que tiverem acesso às páginas capitulares. Eu agradeço a todos pela atenção, espero que tenham gostado dessa breve apresentação, né? Claro que a gente teria discussão para mais tempo, mas eu acho que eu já extrapolei o tempo, e essa é apenas uma parte, né? Toda a parte de nanociência e nanotecnologia tem muita coisa boa para ser feita, fica aí o incentivo para os próximos alunos, para os alunos do curso que estão assistindo, vale a pena investir nesse conhecimento, mergulhar de cabeça nessa área, nanociência e nanotecnologia. Isso é o futuro, né? Não, é o presente, é o futuro, né? A gente não sabe aonde vamos parar. E é isso. Muito obrigada à universidade por ter nos proporcionado esse curso, né? À distância, e que envolveu tanta gente e tantos momentos, né? Esse é apenas mais um que possa envolver muitos outros momentos. Agradeço a professora Solange também pela orientação. Sei que eu não fui uma boa orientanda, poderia ter sido melhor. A senhora merece mais dedicação, mas foi o que o tempo permitiu. Com o retorno das atividades presenciais, outras coisas começam a aparecer, então a gente acaba deixando um pouquinho de lado, né? Então, muito obrigada a todos pela presença nessa apresentação. Estou vendo que o Carlos está aqui. Carlos. Cumprimento os colegas também de curso que estão presentes, né? E aos que estão nesse curso, que estão cursando, né? Uma boa finalização de curso para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvia, né? Acho bem interessante, né, a tua colocação aí, né? Que tem os colegas que ficam, né, desde o início mesmo, que são todos separados em EAD, a gente tem aqueles que fizeram parte da turma, né? E é sempre bom dar o privilégio de poder ver a apresentação dos colegas, né, e poder ter novas ideias e quem sabe aplicar, né, visto que tanto a Denise como a Silvia, que são professoras, né, de física, né, então acho que também aproveita algumas ideias, de repente, que você pode utilizar, né, materiais já que se sabe bem feitos, né, que se pode utilizar dentro da sua sala de aula, né, eu acho que isso é bem interessante. E para os que estão assistindo e vão fazer, né, o seu produto, aqui também tem várias ideias interessantes, né, que a gente pode seguir usando outros temas, né, e abordando, que tem uma infinidade de possibilidades, né.
Nano não é o futuro, eu diria para ti que é o presente, né? Então, estamos nesse mundo. Muito obrigada, Silvia. Tá? Perguntas para a Silvia. Colocação que eu estudando para fazer o trabalho, né, o produto educacional, eu vi que o grupo de vocês é um grupo que está envolvido assim tenta fazer essa transposição didática. Eu não encontrei em outro lugar no Brasil, eu não achei, né? Na minha pesquisa, na minha busca, não encontrei pessoas que estejam voltadas para essa parte de inserir nanociência e nanotecnologia no ensino, na educação básica, né? Há sempre um desenvolvimento de materiais, né? A gente tem uma ciência boa, a gente tem estudos bons, mas eu não vejo esse caminho esse investimento nesse caminho, né? De tempo, de esforço, né? Eu não encontrei, eu não sei se vocês que estão há mais tempo encontraram, eu não encontrei. Então, tem algumas propostas, assim, de materiais produzidos, mas não, assim, de curso, pensando na Nano para o ensino, e eu acho que isso realmente que não tem, são propostas novas, nossos conteúdos todos são autorais, né, dentro do programa, exatamente porque a gente não tem nada disso, né? A gente tem coisas de Nano, mas não com foco para o ensino e disseminação do conhecimento, né? Nesse sentido, acho que não, tá? Acho que é bem inovador. Muito obrigada, Silvia. Tá? Então, perguntas vocês podem deixar aqui no chat, se tiverem algumas dúvidas ou perguntas para a Silvia, né? E aí vamos, então, ao Idris. Pode ser, Idris? Pode ser, sim, professora. Acho que só descompartilha com a gente, Silvia. Tá aparecendo, né? Alô, tá me ouvindo? Sim, mas não está em modo de apresentação. Já coloquei. Deve estar demorando para aparecer. Chegou, né? Posso começar. Está aparecendo, mas ainda não em modo de está aparecendo teu PowerPoint. Tu tem que clicar aqui embaixo, né? Não, já fiz isso. Acho que deve estar atrasando, deve ter um delay aí. Até estou avançando as páginas para ver. Já fiz Não está isso. passando para a gente aqui. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo para ver. Eu vou colocar agora em modo de apresentação. Ainda não aparece para nós. Tá, vou fazer o seguinte então, professora. Eu acho que eu vou usar meu celular. Vou talvez tentar passar assim, ver se... Agora passou as páginas aqui. Tá mexendo as páginas, mas se eu colocar em modo de apresentação, não tá aparecendo em modo de apresentação, né? Isso que acontece. Tentar mais uma vez. Coloquei em modo de apresentação. Não está indo, né? Não. Foi a mesma coisa que aconteceu no dia da apresentação do produto também. Tem que saber, tu aumenta aqui embaixo, aqui, ó, a visualização e vamos passando aqui. Tá. Quando tu tenta apresentar, quando tu colocou, como é que tu colocou com uma janela, com uma tela?
Acho que eu coloquei como janela, não coloquei a tela inteira. De repente eu compartilho como tela inteira para ver. Eu Tenta coloquei ver como se uma não muda. janela. Isso. Colocar como separador, como ecrã inteiro. Vou compartilhar a tela inteira mesmo para ver o que vai dar. Agora sim. Agora foi. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu me chamo Idrissa Deme, eu sou atualmente doutorando em Física na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ex-formado, né, recém-formado da pós-graduação em Ensino das Nanociências e Nanotecnologias, e meu produto educacional foi orientado pela professora Mariana. O título do produto educacional é o desenvolvimento de um aplicativo de simulação nanometrológico. Acho que foi interessante até eu ter assistido um pouco a apresentação da Silvia, porque ela meio que já jogou a bola, já resolveu metade do que eu ia colocar como motivação, né, na minha fala, porque o que motivou a gente a trabalhar sobre esse tema é que as nanociências, eu acho que a Silvia assim apresentou de forma bastante ampla, já estão presentes, como a professora Solange colocou no final, né, já estão presentes no nosso dia a dia e vão estar presentes ainda mais no futuro. E uma outra área, junto com as nanociências, que também está presente no nosso dia a dia, e de modo talvez às vezes pouco percebida também, é a metrologia. E são duas áreas que a gente sabe que são multidisciplinares e também interdisciplinares. E as tecnologias atuais, como as tecnologias do futuro, vão estar cada vez mais dependendo dessas duas áreas. Então, eles vão ter mais presenças no futuro, como essa linha de tempo que eu fiz aqui, eu confesso que não está aparecendo muito bem aqui, espero que vocês estejam enxergando melhor, mostra isso. Então, apesar disso, são áreas que são poucos abordados, tanto no meio no ensino básico, como assim também até no superior. Então, a ideia era tentar, de alguma forma, juntar essas duas áreas e tentar falar deles e mostrar as suas importâncias. Um exemplo, porque eu falei de metrologia, nanociência, quem está fazendo o curso já está vendo as aplicações, a presença das nanociências no nosso dia a dia. Mas até para a gente falar de nano, a gente já tem que ter algum domínio de metrologia. Uma pequena curiosidade, por exemplo, uma das áreas que tem esperança de grande desenvolvimento do futuro, que pessoas estão falando muito hoje em dia, é a computação quântica. Por curiosidade, começou também justamente com uma junção de nanociência e metrologia, por necessidades metrológicas e o uso de tecnologias nano, que se desenvolveu as primeiras ideias de computação quântica. E a gente, quem conhece um pouco, assim, já ouviu falar, já sabe mais ou menos as esperanças que tem para a computação quântica. Então, que são coisas que já estão, além de estar no nosso dia a dia, são coisas que vão revolucionar o nosso futuro. E pouco abordado, como eu estava dizendo, no meio escolar e acadêmico. E, por outro lado, a gente vê que, com a ultraconectividade que a gente tem, as novas tecnologias hoje atinge todas as gerações. Antigamente, a gente podia até falar que os mais velhos estavam até mais atrasados, mas, na verdade, todas as gerações hoje já estão ultra conectados. E as novas gerações estão mais conectadas e mais dependentes ainda de ferramentas digitais. Então, isso influencia no processo de ensino, como no processo de aprendizado deles. Então, leva a novos desafios e novas metodologias que possam incorporar essas tecnologias. Então, nosso produto educacional entrou nessa linha, de justamente contribuir para os novos desafios, para o ensino das nanociências e da metrologia, com o desenvolvimento de um aplicativo educacional. Qual é o objetivo do aplicativo? O objetivo do trabalho era criar um aplicativo que tenta, pelo menos, aproximar uma modelagem, uma simulação de medidas ou de tamanhos de nanomateriais. Bom, aqui a gente se focou em nanomateriais de carbono,
como exemplo base, e também mostrar seus usos possíveis e algumas de suas aplicações. E com isso, busca-se servir como recurso de ensino e aprendizagem dos conceitos básicos de nanociência e nanotecnologia, assim também aproveitando do ensino desses conceitos básicos de nanociência e nanotecnologia, introduzir alguns conceitos básicos também de metrologia. O foco aqui foram estudantes de ensino médio, mas o aplicativo pode ser usado também como objeto de aprendizagem para outros níveis, mas o foco foi feito pensando em estudantes de ensino médio. O aplicativo é um aplicativo web educativo. A ideia de usar o aplicativo web é para que não precise baixar o aplicativo e ter que usar memória do telefone. Tá? E ele basicamente faz comparações entre objetos de tamanhos diversos, permitindo assim abordar noções básicas de metrologia, como grandezas, noções de escalas, e assim a gente vai explicando as dimensões e as propriedades a essas noções de grandeza, as propriedades relacionadas a essas noções, e as propriedades relacionadas, assim, então, aos nanomateriais. E aproveita disso para trazer informações através de uma experiência, eu coloquei simulada, mas é semi-simulada, porque com apresentações de imagens de nanomateriais em formatos 2D, 1D e 0D. Bom, não sei se tem pessoas que acabaram de entrar no curso, daqui a pouco vocês também vão se familiarizar com esses conceitos de 2D, 1D e 0D. Então, eu deixo como curiosidades para quem é novo, para quem já está aí, já sabe mais ou menos. E aqui eu vou fazer um negócio, no dia da apresentação do produto, eu apresento o aplicativo diretamente na tela do computador, mas assim, é bem melhor ele apresentado no celular. O que eu vou fazer? Eu vou pedir uma pequena licença, só descompartilhar aqui e compartilhar a tela do meu celular, que eu loguei também com o celular, e mostrar mais ou menos o passo a passo de funcionamento do aplicativo. Não sei se todo mundo está vendo a tela aqui. Então, é assim que se apresenta a tela do aplicativo, essa tela de boas-vindas. A gente tentou usar uma linguagem interativa com o usuário, e ele inicia a tela e já começa com personagens conversando entre eles e conversando também com o nosso usuário. Então, dá as dicas para ele de como avançar, dá as boas-vindas para ele, e de uma forma, ao mesmo tempo, uma linguagem simples e que possa ser também lúdico, semilúdico também para o usuário. Então, você tem a opção nas diferentes telas de avançar, seguir ou voltar. Aí a gente começa com as noções de escala, começando a falar do tamanho da Terra em relação ao Sol, por exemplo, mostrando noções de escala entre Terra e o Sol. Então, a Terra sobre o qual a gente está. Então, parte de uma realidade que o usuário, o aluno tem, e a gente vai fazendo a escala com objetos que ele conhece. Então, voltei atrás de novo, aí eu vou seguindo para a próxima tela. Aí já começa com aquela conversa interativa para observar a noção de escala entre o Sol e a Terra, que é um primeiro comparativo, então uma simulação da ideia de escala, e segue comparando agora a Terra com o ser humano, com o planeta Terra com o homem. Aí uma outra etapa da noção de escala, então a gente saiu de Terra, Sol, Terra, ser humano. Aí vamos chegar a comparar até o fio de cabelo. Então, a gente está indo escalas cada vez menor, mais diminuindo, mais mostrando as diferenças. E aí vai começar a introduzir as noções, algumas noções de metrologia, com as medidas, o metro, e explicando essas diferentes noções, e já começa a falar um pouco do nanômetro pela primeira vez.
eu esqueci de falar, tem uma ideia que começou, assim, que eu não cheguei a concluir ainda, mas vou fazer, já tem os áudios prontos, que era um processo de criar também uma possibilidade de acessibilidade. Então, a gente acrescentou alguns áudios a algumas páginas. Por enquanto, no tempo que estava lá, eu estava preparando o produto educacional, eu só consegui colocar em algumas páginas onde tinha explicações um pouquinho mais abrangentes. Eu coloquei a explicação, os áudios, para quem quiser escutar, pode apertar o áudio para escutar a explicação também que está sendo dada, que é o mesmo diálogo que está escrito. Tá? O som do áudio não está aparecendo porque eu desativei meu celular para não ter a interferência, mas de qualquer jeito eu vou compartilhar o link do aplicativo também. Aí a gente continua a comparação cada vez menor, e como o tema da grande atualidade foi o coronavírus, esses 2 últimos anos, então a gente acabou comparando o fio de cabelo com o coronavírus para ir ainda a tamanhos menores ainda, e já começará pela primeira vez usar o nanômetro já como unidade. E continua com as escalas e faz um resumo das diferentes escalas com outros objetos, outros elementos, corriqueiramente o aluno estudaria já no ensino médio. Aí a gente começa a falar, então, de alguns nanomateriais, alguns exemplos de nanomateriais, e comparando, falando num fio, né, fio de cabelo, eu começo a fazer esse tipo de comparação. Aqui, a gente faz um pequeno exercício sobre a escala. Então, depois desse primeiro bloco de simulação de escalas e outro, a gente faz um pequeno exercício só do usuário ver se ele entendeu as noções de escala, até a gente chegar a introduzir a noção de nanômetro. E aí fez uma pequena comparação entre o nanofio e um fio de cabelo. Ele poderia responder. Aqui tem as 2 opções de resposta que ele tem aqui. Aí, a partir dessa etapa, então, entra-se a apresentação de alguns nanomateriais com suas as definições, na verdade, de alguns conceitos relacionados à nanociência e nanotecnologia. Então, a gente começa a definição nanociência, nanotecnologia, nanometrologia. Então, como aqui também é uma página de explicação, como não consegui fazer a acessibilidade em todas as telas, então nessa tela, por exemplo, você pode apertar para escutar, para quem não quiser ler ou está com preguiça, ou quer escutar e ler ao mesmo tempo. Além mesmo da questão da acessibilidade, para o usuário ter também essa possibilidade essa flexibilidade, né, no uso do aplicativo. E a linguagem continua sendo esse mesmo estilo de linguagem interativo. Então, aqui também, explicando, fazendo essas definições, então tem um pequeno exercício também, só para uma pequena brincadeira, para dar uma estrelinha, se acertar, não deu estrelinha, tenta de novo, que tem... vou clicar aqui para ver. Por exemplo, resposta errada, tenta de novo. Resposta correta, parabéns. Então, um pequeno resumo. Então, a gente faz depois de cada bloco, a gente faz um pequeno resumo com um pequeno exercício para avançar. Se o usuário não quiser também, ele pode pular e ir no próximo também. Então, tem essa opção. Aí se apresenta alguns nanomateriais de carbono, 0D, 1D, 2D, e material 3D a nível macroscópicos. Então, já começa a fazer essa apresentação, essas comparações, e começa a se apresentar, então, os nanomateriais, começando pelo os nanomateriais de carbono 0D, 1D, G2D, e apresenta eles, comparando eles, né, um com o outro, mostrando a diferença entre o que é 0D, o que é 1D, o que é 2D, entre nanomateriais. E começa, então, um por um, a explicar as diferentes propriedades desses nanomateriais. Primeiro, as características, né? E depois, as propriedades. E como são pontos de explicação, então tem os áudios também, que o usuário, se preferir escutar a explicação, ele pode escutar a explicação. Então, a gente fala as características, depois as propriedades.
Então, aí no final faz um resumo das propriedades, porque a gente apresenta uma propriedade evidente e depois faz um resumo de algumas das propriedades. Aí, depois disso, sempre o processo de interatividade. Então, tem sempre um personagem novo para apresentar o novo nanomaterial. Então, a gente tentou diferenciar os personagens, não ser a mesma personagem que esteja falando, para não ficar uma coisa monótona para o usuário também. Então, o próximo nanomaterial, por exemplo, aí tem um outro personagem apresentando as características, aí depois vai apresentar as propriedades. Aí, ó, depois vai vir o personagem, vamos dizer, a apresentadora. E os nomes também foram escolhidos de forma subjetiva. Tem um que se chama Nana, que é Nano, mas como é uma menina, eu tirei o óculos, eu coloquei A. Outro chama Tecna, que é tecnologia, aí tirei o O, coloquei o A. No lugar de Tecno, coloquei Tecna, como era menina. Então, a gente fez nomes intuitivos também que tem a ver com os conceitos que a gente está usando. Aí vem o último nanomaterial, o fullereno, por exemplo, que é apresentado de novo as características e depois vão ser apresentadas as propriedades e as aplicações também. E aqui tem um resumo desses nanomateriais e as diferentes características que aparecem nas diferentes escalas, por exemplo. E aqui, no finalzinho, um pequeno exercício para ver se entendeu essa diferença entre material 3D, 1D, 0D. Aí, um exercício só de múltipla escolha para fazer um resumo do que o usuário entendeu, do que ele acabou de ver. Bom, no final, vamos dizer, os apresentadores agradecem o usuário e eles tudo junto, então, diferentes personagens que foram usados estão aparecendo aqui na tela durante todo o processo e você tem a opção de apertar para voltar à tela inicial ou preencher um formulário. Na verdade, não, e preencher o formulário. Esse formulário a gente criou justamente pela parte da aplicação vamos dizer, pedagógica. Então, esse formulário, os alunos aqui era destinado esse produto, aqui foi aplicada a validação desse produto educacional, preencheram, e tem um outro ponto que eu vou acabar abordando, que não foram só eles que acabaram preenchendo, né? Outras pessoas acabaram preenchendo, porque teve uma discussão interessante durante a validação do produto. Então, vou parar o compartilhamento com o celular e voltar de novo com a apresentação normal. Eu fiz uma besteira. Oi, Idris. Oi, pessoal. Acho que a professora Ivana deve ter tido algum probleminha. Acho que ela voltou agora. Não, eu tô aqui, eu tô ouvindo normal. Tá bom, posso continuar então? Pode sim. Tá, Achando que você está voltando. Então, essa era a apresentação do aplicativo. Agora, na validação. Então, a validação foi feita em formato de sala de aula invertida, com uma turma de alunos de um curso técnico de radiologia, onde eu lecionava naquela época. E o aplicativo foi acessado durante a aula, a gente pegou uma aula específica para isso, não teve essa possibilidade de fazer em casa e vir. Mas a gente fez um 60 mais 60, onde eles acessaram o aplicativo, e depois teve o debate entre eles sobre o que entenderam do aplicativo, foram divididos em 2 grupos, e também como melhorar a difusão do conhecimento sobre nanociência e metrologia. Aí, durante esse debate, eu coloco isso porque os próprios alunos
trouxeram um desafio para mim de ampliar o aplicativo, porque, na verdade, alguns já tinham mandado dentro da sala de aula, meio que assim, me traíram de certa forma, enviaram para parentes, até um falou que assim era fácil demais, até a avó dela entende, e acabou me enviando realmente para a avó. Então, bom, foram situações meio que engraçadas, mas a gente acabou que outras pessoas, sem ser os alunos, acabaram respondendo também ao nosso formulário, mas, assim, essas são algumas das imagens durante a apresentação, então, vocês vê que o pessoal está de máscara, porque a gente ainda estava, na pandemia, já tinha começado a vacinação, e eu já estava vacinado, alguns deles também, mas, assim, a gente ainda não estava num período, a gente ainda está na pandemia, né, mas era bem mais pior do que hoje em dia. Então, bom, aqui eles usando o aplicativo só para mostrar que realmente usaram o aplicativo. E o plano de aula usado foi esse, então, como eu disse, eu fiz 60 mais 60, e a parte de em casa, infelizmente, eu acabei tendo que fazer na sala de aula mesmo, mas eu deixei ele fazer isso, deu tempo para eles fazerem essa parte, e depois a gente teve o debate durante a aula, se não vou detalhar o plano de aula para não se estender muito, mas aí os resultados que a gente chegou em relação a isso, como eu disse, na apresentação do trabalho, na validação, os alunos acabaram levando o trabalho além do nível deles, ou seja, eles entenderam que a compreensão deles era, assim, o aplicativo facilitou demais a compreensão dessas noções de nanociência, nanotecnologia. Uma outra coisa, eles não tinham ouvido falar desses temas antes, assim, são temas que um ou outro já ouviu falar assim por cima, mas nunca tinha se tocado, então muitos eram os primeiros contatos deles com o tema, pelo menos, na verdade não é o primeiro contato, mas a primeira vez que eles se tocam, que eles estão fazendo contato com o tema. Então, e acharam, assim, que o aplicativo foi fundamental para eles aprenderem de forma rápida. Eu até dei a abertura de quem quiser pesquisar na internet, essas coisas, acharam que com o aplicativo ficou muito mais fácil, ficou bastante lúdico e interativo para eles. Então, sobre o tamanho nanométricos, todos eles responderam 10, porque foi dada uma escala de 0 a 10 no formulário, sobre o entendimento de cada ponto. Agora, como eles enviaram para outras pessoas, eu, finalmente, na apresentação do produto, eu fiz questão de colocar também o público geral, porque isso surgiu justamente com a interação com os alunos, de que a gente poderia usar isso também como um objeto de divulgação científica mesmo. Então, pareceu interessante que pessoas passaram por parentes, avós, amigos, de fora, até gente que não estava mais no meio acadêmico e que conseguiram realmente entender alguma coisa. Então, no público geral, foram 73% que entenderam a noção de tamanho nanométrico. As definições nanomateriais, os alunos todos responderam 10. No público geral, foram 70% das pessoas. Sobre as propriedades, os alunos também todos entenderam 10, que entenderam tudo. Para o público geral, desce a 76%. E as diferenças entre nanomateriais 2D, 1D, 0D, para os alunos foi tranquilo para eles, no público geral foram 66% que entenderam. E a definição de nanometrologia, nas definições também foi o mesmo processo, 70% para o público geral, nos alunos foram 100% dos alunos que entenderam. E em todos os casos, em resumo, a gente entende que para os alunos, pelo menos, o entendimento que eles, pelo menos a impressão que eles tiveram do entendimento dos assuntos foi de 100% sobre todos os assuntos que foram abordados pelo aplicativo e que foram também pedido um feedback para eles. Quanto ao público geral, teve só 13% dos casos onde não teve entendimento completo dos pontos. Então, teve só 13% de casos onde pessoas deram nota abaixo de 5, tipo, abaixo da média sobre o entendimento de um assunto, que foi a definição de nanometrologia. Então, que é uma das coisas que, por exemplo, pode ser melhorado no aplicativo quando a gente quer pensar em divulgar para público em geral. Desculpa, gente. Então, esses foram, assim, os pontos que os resultados que a gente chegou com
que a gente chegou com o nosso aplicativo. E o ponto mais interessante, assim, bem curioso que eu consegui achar foi a possibilidade, porque quando no início a gente estava desenvolvendo isso, a gente não pensou em público geral, a gente pensou em levar o tema dentro da sala de aula para alunos debaterem, ver se eles conseguem entender. E, aliás, esqueci de falar um outro ponto. Aqueles pequenos exercícios que estavam no aplicativo, eu fiz questão de averiguar se eles acertaram as respostas também. E isso a gente fez de forma individual. Então, todos eles acertaram as respostas. Esqueci de colocar essa estatística aqui, e vale a pena. Mas o ponto interessante aqui foi de perceber que, na verdade, uma coisa que foi pensado para sala de aula para alunos de ensino médio, os próprios alunos perceberam que a coisa ela foi apresentada de uma forma tão interativa e de uma forma tão interessante para eles, que eles acharam que era interessante passar para outras pessoas. Isso eu achei, assim, foram situações engraçadas, a gente meio que riu, porque fizeram desafios, eu vou mandar para minha mãe, eu vou mandar para o meu avô e outro. E realmente acabou sendo assim, mandaram para outras pessoas que responderam. E, para minha surpresa, na maioria dos casos, pessoas realmente conseguiram entender o tema. Então, o que mostra que assim, o meio usado para desenvolver esse produto educacional não só é útil para ensino, mas também é útil também para divulgação, e também ensino não só no meio escolar, mas também para ensino para o público geral, seja em situações, não sei, de empresas onde deve-se passar algumas noções de nanociência, nanotecnologia para pessoas que trabalham com esse tipo de equipamento e que não têm noções. Parece que tem a possibilidade de ampliar para público geral também. Então, esse é um dos pontos que eu achei bem interessante na parte de validação desse produto. Então, essas são algumas referências que eu usei no desenvolvimento do produto. E agradeço pela atenção de todos e aproveito agradecendo também a minha orientadora, a professora Mariana, que foi, assim, nota 1000 comigo, paciente, assim, vou falar parceira mesmo de acompanhar no desenvolvimento do trabalho, e a professora Solange, que de certa forma foi que me inspirou a fazer esse curso de nanociência, porque foi assistindo uma palestra dela que eu acabei me interessando pelo tema, e o professor Mircos, que acabou sugerindo, assim, as sugestões dele foi importante para a gente escolher a melhor plataforma para desenvolver o aplicativo, porque a gente ia usar um caminho que talvez ia ser bem complicado, a gente concluir o trabalho nos 2 meses que a gente tinha, então foi bem corrido, mas no final conseguimos apresentar alguma coisa. Claro que não é perfeito, dá ainda para melhorar. Uma das melhorias que eu queria acrescentar é justamente essa parte de interatividade e de acessibilidade com os áudios, poder escutar os áudios. A gente conseguiu colocar em algumas páginas do aplicativo onde a pessoa pode escutar, onde tem mais explicações, mas a ideia era poder colocar em todas as páginas. Então, em resumo, é isso que eu tenho para apresentar, e agradeço o convite para apresentar para as novas turmas também. E para quem está começando, digo que o curso vale muito a pena, você aprende muito, e aprendi muito, não só durante todo o processo do curso, como o desenvolvimento do produto educacional foi muito bom para, assim, fazer uma boa síntese de tudo que a gente aprendeu durante o curso. Então, vale a pena. Às vezes é um desafio realmente com a volta de algumas atividades presenciais. Eu também enfrentei esse problema, essa dificuldade, aliás, quando eu estava fazendo produto educacional, então eu tive que voltar com algumas atividades em laboratórios, então complicou mais, assim, dá para levar e dá para fazer um trabalho apresentável. Muito obrigado. Então, obrigada, Iris, né? Muito obrigada, né? Perguntas ali, você está falando da computação quântica, eu acabei de postar ali aqui na mensagem, né, que a IBM já lançou um processador quântico, né, essa semana aí divulgou esse processador, então realmente não é mais futuro, né, é o presente, e a gente poder levar isso, essa ideia, esse conhecimento às novas gerações, desde o ensino básico até o ensino médio, é um grande desafio, né, e acho que vocês vão ter muito a contribuir com essa relação, tá? Então, nós já estamos chegando perto das 3 horas da tarde, acho que já ficamos quase 1h30, eu agradeço, então, imensamente o Idris, a Silvia e a Denise, né, pelas perguntas. E aí a Silvia tem alguma pergunta ou coisa para falar, pode falar aqui, Silvia, já vou abrir a fila.
E aí, então, a gente não vai demorar muito tempo, porque a gente passou, já estamos quase nas 3 horas da tarde, aí eu tenho um compromisso também, acho que os demais colegas também têm, para não ficar um vídeo também muito grande. Silvia, pode falar. Eu quero parabenizar o Idris pelo trabalho lindíssimo. Nossa, que lindo, Idris. Parabéns, você e sua orientadora. Muito, Ficou muito show, belo. né? Aham. Olha aí, serve para alguém de ideia, Muito né? Uma obrigado, pessoa que muito bota obrigado, Silvia. Você adaptações, também, algumas parabéns para você coisas. também pelo seu trabalho. Eu É, estou mandando o link do aplicativo aqui no isso, ó, o link está Estava aqui no aqui aplicativo. pensando, gente, um trabalho desse não poderia deixar de ser apresentado. Né? Com certeza não. E aí fica aquela questão, vocês são professores de físicas, né? Professor de física, que a gente apresentou vários trabalhos de física, vocês já usaram o trabalho dos colegas em sala de aula? Alguns de vocês? Silvia e Denise. Eu ainda. Não da nossa turma ainda, mas em outros colegas já utilizei, né? Colaborativo, assim. Né? Porque tem um monte de material muito bom, né? Que dá para inserir em várias partes dos conteúdos, né? Cada um fez de uma linha, de repente agora vocês já podem compartilhar aí os conteúdos, né? E utilizar o que os colegas fizeram, né? Tem uns trabalhos muito bons aí, né? Com O Idris certeza. disponibilizou aqui, né? Depois a gente põe no link, vou colocar lá no WhatsApp também vocês todos estão no WhatsApp da especialização? Acho que vocês podem disponibilizar lá os links também, sabe? Que ajuda o pessoal ótimo. que às vezes, né, se perde aqui no assistir, não acaba não vendo o link, né? Para poder acessar e, de repente, utilizar esse conteúdo que já foram trabalhados por esses alunos. Certo? Mais alguém? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Então, muito obrigada, Idris, Silvia, Denise, né? Aos novos alunos que estão aqui no curso, né? Um momento que eles não puderem participar aqui, né? Isso aqui está gravado, então vocês assistam aí, vão ver que os trabalhos bonitos que fizeram tanto a Denise, como o Idris, como a Silvia, né? Que estão disponíveis para vocês utilizarem também, e também serve como ideia, né? Do que pensar, do que poder fazer como um produto de vocês dentro dessa especialização, né? Acho que as contribuições foram bem produtivas hoje. Agradeço imensamente por vocês disponibilizarem esse tempo numa sexta-feira, né? Logo após o almoço. Então, muito obrigada, tá? E aí, então, a gente marca novamente umas outras lives e a gente disponibiliza no grupo e via e-mail para vocês o link de acesso, tá? Um bom resto de semana para vocês e até breve, então. Até breve, muito obrigado. A gente que agradece. Agradeço a Tchau, tchau. atenção de todos. Tchau, tchau. Tchau.